Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou Gleides Lodoro, eu sou professora do Ensino Fundamental 1 na rede de ensino Apogeu. E hoje eu vim aqui, pelo Coletivo Manifesto, para conversar um pouquinho com a Elaine sobre caminhos, de uma educação antirracista. E como vocês, já estão acostumados que já assistem a nossa live, a gente sempre faz uma abertura, com um ato de abertura. E hoje eu vou convidar aqui o Washington, nosso professor de artes da Escola Integra, para fazer essa abertura com a gente. Eu vou... me sinalizem, por favor, aí se vocês estão me ouvindo bem. Olá. Oi, Washington. Tá dando para me ouvir bem? Sim, me vê bem também. Então tá bom. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Obrigado pela parceria mais uma vez. E esse ato de abertura, a mensagem que eu trago hoje, ela primeiramente tem muito a ver com o nosso tema e também por conta de que no último dia 18 de julho, no sábado, nós comemoramos o Mandela Day, o Dia Internacional de Nelson Mandela. E esse fragmento, que foi escrito pela Marianne Williamson, muita gente confunde e acha que foi escrito pelo Mandela, mas não, ele apenas usou esse fragmento no discurso de posse dele à presidência da África do Sul em 1994, então eu escolhi esse texto para a gente poder celebrar esses dois momentos, tá? Nossa live de hoje e o dia do Nelson Mandela. Okay. E é mais ou menos assim. Nosso medo mais profundo não é que sejamos inadequados. Nosso medo mais profundo é que sejamos poderosos demais. É nossa sabedoria, nossa luz, não nossa ignorância, nossa sombra, o que mais nos apavora. Perguntamo-nos, quem sou eu para ser brilhante, belo, talentoso, fabuloso? Na verdade, por que você não seria? Você é um filho de Deus e seu medo não serve ao mundo. Não há nada de iluminado em se diminuir para que outras pessoas não se sintam inseguras perto de você. Nascemos para expressar a glória de Deus que é em nós. Ela não está em apenas alguns de nós, está em todos nós. E quando deixamos que essa nossa luz brilhe, inconscientemente permitimos que outras pessoas façam o mesmo. Quando nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente liberta as outras pessoas. Lindo. Então, lindo, né? Essa mensagem que eu queria trazer como abertura para a nossa live de hoje. Desejar boa sorte, dar as boas-vindas a Elaine, em nome do nosso Coletivo Manifesto. Estamos muito felizes com a participação dela. Nossa primeira participação de fora, Então, é verdade. Ela com muito carinho. Uma boa sorte para vocês. Uma boa tarde, Gleides. Obrigado pelo espaço. Obrigada, Washington. Boa tarde. E nós vamos chamar agora, viu, a Elaine. Tchau, pessoal. Tchau, um abraço. Até mais. Vou chamar a Elaine aqui para conversar com a gente. Deixa eu só... Vamos ver. Mandei aguardando ela aqui. Olá! Olá, boa tarde, Elaine. Boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando. Que bela leitura que a gente acompanhou agora na abertura, linda. Verdade. Elaine, primeiro eu quero agradecer, você ter aceito o nosso convite para a gente falar aqui sobre esse assunto tão importante, que é um caminho para uma educação antirracista, E eu falei com o pessoal do coletivo que como a gente fala sobre caminhos, no caminho nós temos pedras, no caminho às vezes a gente tropeça, no caminho a gente levanta. E é isso que a gente quer trazer aqui hoje,
A gente quer representar aqui alguns tropeços, mas a gente quer mostrar também que a gente consegue se reerguer e acredita num trajeto, num percurso de uma educação antirracista, né? Isso mesmo. E no caminho também a gente encontra pessoas que compartilham das nossas ideias, que compartilham também dos mesmos valores e É vão verdade. formando vozes, formando coletivos. Exatamente. E Elaine, se o apresenta pra caminho, gente. Antes de você sim, começar, se apresenta pra gente, por favor. joia. Então, eu sou Elaine Andrade dos Santos, eu sou pedagoga, eu sou mestre em desenvolvimento, também especialista em andragogia e eutagogia. Sou uma pesquisadora e apaixonada pelo tema, né, da África, a nossa ancestralidade, voltados principalmente para a educação, nas séries iniciais e também nas organizações. Precisamos falar do tema também nas empresas, Verdade. para uma gestão que seja liberta de estereótipos e de rótulos. Eu sou educadora por formação, por vocação, por paixão, tudo que é um. E foi nesse caminho que me encontrou, não encontrei esse caminho, ele me encontrou e me sequestrou, e eu estou nele há 26 anos, trabalhando em empresas, em instituições e também agora com uma formação aqui de coach para o desenvolvimento aí das crianças, orientação à paz, para uma educação exatamente pautada pela força, que diz muito desse poema que a gente ouviu, não ter medo de brilhar. A gente tem Verdade. uma força, temos capacidades, temos talentos e precisamos explorar essa força para trazer esse diferencial, para compor esse coletivo que se chama diversidade. É verdade. Quando a gente. Eu acho que travou um pouquinho aí. Elaine? Ah, agora sim. Quando a gente Voltou? fala. Voltou. Quando a gente fala, né, Elaine, sobre esses caminhos, sobre esses percursos, quando a gente começa a pensar sobre uma educação voltada para o antirracismo, é impossível a gente não mencionar a questão da desigualdade, né? A gente fala Uhum, sobre desigualdade, e aí, quando eu quero mencionar a desigualdade, a gente fala sobre diversos tipos de desigualdade, na educação, na questão da renda, das possibilidades de aquisições de bens, né? Existe muitas desigualdades. E o nosso foco hoje aqui vai ser sobre a desigualdade na educação. E aí, Elaine, vou só fazer um levantamento e você fique à vontade para poder falar, uhum, tá? Que ok. numa pesquisa do IBGE de 2018, quando a gente fala de educação, eles perceberam que 55% dos jovens negros entre 18 e 24 anos, 55,6, tá? Estão hoje escolarizados, estão nas universidades. E aí a população branca vem na mesma faixa de idade entre 18 e 24 anos, com 78% desses alunos brancos. Então a gente já começa a perceber aí, né, uma desigualdade bem significante, né, Elaine, em relação a ter esse acesso à educação. Uhum. De fato, existem aí já várias pesquisas com este olhar, além do gap, o déficit de anos de escolaridade de um negro para um branco, em média, a proporção são de 9 anos de déficit, e isso, a gente fala um pouco mais à frente, é um embasamento, uma justificativa para as ações afirmativas, as políticas educacionais que visam exatamente ampliar as oportunidades para que os negros, e não só negros, existem políticas Aham. afirmativas para todos os outros segmentos, que são minorias na sociedade, para justamente minimizar esse gap educacional. Mas quando a gente fala da questão da educação, além dos anos de diferença que existe entre o negro e o branco, também a gente precisa analisar a questão da qualidade do ensino. Sim. A maior parte da população negra, a gente sabe que estão aí nas regiões de baixo índice de desenvolvimento humano, nas regiões mais periféricas, às vezes com dificuldades de acesso em termos de mobilidade até uma instituição de ensino. E a questão também dos professores, alguns começam a se inserir na área educacional em escolas,
públicas dessas regiões, mas à medida que vão ampliando o seu número de anos de escolaridade nesta área, vão mudando para outras escolas, talvez mais próximas das suas de casa, residências, e aí mais próximo também da sua realidade. Então, a gente acaba percebendo ali que essas escolas periféricas recebem também os professores com menos qualificação e, às vezes, até com menos motivação, porque já se encontram, muitas vezes, calejados pelo processo, pelo sistema, pela estrutura. A gente sabe também que não é fácil atuar numa escola dessas regiões pela falta de tudo, falta material, falta acesso, falta participação da família no cotidiano da escola. Então, isso tudo reflete no desempenho do aluno em sala de aula. Ele vai ter menos condições, menos foco para apreender. Ele precisa também de um espaço capacitante na escola e fora da escola. Não dá para separar ali o mundo que ele vive, os seus estímulos. Muitas vezes tem uma demanda maior da sua energia do que a demanda de energia para a aprendizagem. Então, a gente tem uma questão que é econômica, tem uma questão social e tem a questão da qualidade do ensino. É verdade. E quando você fala, né, em relação a essa questão de estima, né, eu fico pensando na autoestima, né, desses jovens, dessas crianças, que eu acho que muitas vezes a gente precisa trabalhar ali na base, com a autoestima desde a gestação da mãe, para o desenvolvimento da criança dentro né, todo o período gestacional, e aquilo, né, vai passando mesmo de pai para filho, não tem jeito. Então, muitas vezes a mãe ela já está num nível, né, de falta de incentivo, e aí a criança já cresce naquele contexto, naquele ambiente, que também estará desmotivado, e aí não vai ter essa visão, né? Porque aí chega lá na escola, encontra um professor desmotivado também, e ele não consegue muitas vezes encontrar impulso para que aquilo seja algo primordial na vida dele, né? E aí eu consigo visualizar isso como uma falta também de investimento de políticas públicas educacionais, né? Voltadas para isso, para a questão da construção do emocional mesmo, desde a criança, desde a mãe, e até chegar na parte dos jovens mesmo. Porque o que a gente percebe hoje, Elaine, é que existe aqui no Brasil, né, a questão do sistema de cotas. Uma coisa que é muito importante frisar é que esse sistema de cotas, as ideias das cotas, né, ela não surgiu no Brasil. Nós temos aí países como a África do Sul, os Estados Unidos, a França, que já vinha há muitos anos trabalhando esses sistemas de cotas. E não são só cotas raciais, né? Existem as cotas para pessoas com deficiências, né? As cotas, se você lembrar isso também pode me ajudar, tá? De escola pública, né? Sim. E o que eu percebo é que existem muitos pensamentos voltados para o ensino médio e para o ensino superior. E ainda a gente não vê isso acontecer na base, né, Elaine? Que é ali a educação infantil. Exatamente. E aí eu queria saber o que você acha, né, que nós podemos fazer, como nós, professores, como os pais, podem agir para que a gente tenha um caminho, né, já inicialmente, já antirracista desde a base, né, com ações afirmativas desde a base ali na educação infantil e ensino fundamental 1 e 2. Sim, extremamente importante essa discussão. Antes eu queria apenas reforçar um ponto, Cleide, se me permite. Claro. As políticas afirmativas ainda são percebidas como uma forma de vitimização da população, principalmente em relação ao negro. Como você bem trouxe, elas abrangem e abarcam outras situações de vulnerabilidade. Tem a questão de cotas para indígenas, de pessoas com deficiências oriundas de classes mais baixas, com a questão aí do índice de desenvolvimento humano abaixo da linha da pobreza, e às vezes o foco está muito em cima das cotas raciais. E a gente precisa lembrar também que este processo é uma reparação em termos de cotas raciais. O processo de abolição não acompanhou junto condições estruturais para que o negro se reinserisse na sociedade, tanto que muitos deles preferiram voltar à situação de escravo porque não tinham como se sustentar, a si e a sua família.
E quando você traz, então eu queria reforçar isso, que é muito importante. Às vezes o negro se sente intimidado em reivindicar essa cota, porque existe todo esse discurso de que é uma forma de proteção, que isso sustenta uma visão de inferioridade da raça negra, por isso ele precisa de cota, por isso ele precisa de apoio. Não, a gente falou aí no início desse gap, desse déficit educacional, e a cota vem para isso, ele é um processo transitório. Não e é, tanto que já está finalizando. não é racional, né? Oportunidade. Isso aí. É uma visão, inclusive, que está muito dentro de um princípio constitucional. Tratar a todos com a mesma justiça, mas, sobretudo, diante das suas desigualdades. Então, a gente tem aí um grupo, efetivamente, que foi, muitas vezes, retirado do pool da sociedade, com esses argumentos de que ele se deixou escravizar pela sua inferioridade, e que estas ações vêm justamente para criar oportunidades de entrada. Não dá para você ir para o jogo, jogar contra um time grande, se você não tem estrutura, você já entra perdendo. Esta é a visão de uma ação afirmativa. É para dar oportunidade a todos jogarem o mesmo jogo. Nós estamos aqui para jogar o mesmo jogo. Então não é um favor governamental, não é um favor social. Isso é uma dívida que não foi paga direito. Okay. Isso é uma outra discussão para uma outra pauta. Verdade. Aí voltamos, então, para a questão da autoestima. E aí isso é um ponto muito importante da gente tratar pais, professores aqui que estão nos escutando, responsáveis. A autoestima é um fator primordial para que na fase adulta, nós, principalmente nós, eu diria, porque a gente precisa resgatar essa autoestima lá de trás, junto com o processo escravocrata, porque o negro, quando veio, ele perdeu sua identidade. Então, a gente, às vezes, não sabe nem a origem dos nomes. Tivemos que adotar os nomes impostos pelos colonialistas. Então, a gente precisa, primeiro, fazer as pazes com as nossas ancestralidades. Nos orgulharmos de nossas raízes. Entender e compreender mais a história da África, da afrodescendência brasileira. Então, nós temos aí um discurso muito bacana, que somos um povo diverso, que está super aberto à diversidade, mas a gente não percebe essa diversidade em diferentes pontos. E da mesma proporcionalidade. Então, primeiro o resgate é da história. Quem somos de fato, qual é a nossa raiz, ter orgulho desta raiz. E aí trazendo para esse recorte, né, desde a gestação, propiciar esta jovem que muitas vezes ainda o número de adolescentes negras que engravidam é ainda muito elevado, apesar de ter tido uma queda, ainda mantém-se em elevação. E é desde esses processos. Ela se sentir amparada socialmente, muitas vezes em termos de estrutura familiar não vai encontrar esse respaldo, então precisa ter uma política maior que possa pensar isso em termos sociais. Garantias dos primeiros direitos básicos, que é a vida. É verdade. E aí, além dessa estrutura, que ela poder curtir essa gestação, este período amparado por políticas, ter também, paralelamente, um apoio de uma segurança psicológica, onde ela possa compreender este processo, efetivamente resgatar este laço maternal e ali construir uma nova história, porque a gente tende a repetir um ciclo. Sim. Psicamente falando, nós tendemos a repetir as histórias, repetir ciclos, e é importante que ela entenda esse processo para poder dar condições de uma educação que quebre ciclos. Principalmente que perpetuem visões estereotipadas, visões de rótulo, que inferiorizam uma classe em relação à outra e uma raça em relação à outra. E de que forma traduzir isso numa educação, que a gente também precisa diferenciar a educação que é de casa e a educação que é da escola. Sim. Então, a educação no seio familiar, da sua estrutura, na sua configuração familiar que seja, ela vai oferecer ali os princípios. Os princípios. Princípio é aquilo que vem antes dos valores. Por isso ele tem um nome de princípio, é de onde eu parto, é minha referência. E a partir dessa referência eu começo a formar uma base que vai me dar condições de fazer escolhas. Nós tomamos decisões com base em princípios e valores.
Os valores são uma construção social. É o do meu grupo, primeiro, familiar, o grupo com o qual eu interajo, social, das minhas relações sociais, e aí entra a escola, né, como uma segunda instituição que mais influencia na vida do ser humano. E olha a responsabilidade dos educadores, que muitas vezes repetem uma pedagogia com uma base, uma branquitude excludente. Então, a gente precisa dar condições de estrutura para que as pessoas, por isso a importância dessa educação, porque quando o negro ele vai para a universidade, ele muda toda a sua base no entorno. Ele começa a recontar a sua história de trás para frente, de frente para trás, melhor dizendo. Então, ele passa a ser uma referência dentro do seu ciclo. Seus irmãos começam a olhar para ele e falam, olha, eu posso me inserir nesse universo também. Tem uma referência, né, Elaine, que é o que eu falo que muitas vezes falta, é uma referência. Eu li uma tese de mestrado que ela falava que crianças, que meninas, né, entre 5 e 9 anos, elas, quando pedia para elas se desenharem, né, fazerem um autorretrato, elas não se desenhavam como elas eram, nem na cor da pele, nem no corpo. Por quê? Porque elas não tinham referência. Eram crianças sem referência. A referência que elas tinham eram de mulheres brancas, magras, e assim elas se desenhavam, com cabelos longos. Então é uma importância da gente ter referências, né, para as crianças, que aí é tudo, né, um processo, né? Começa ali na base, e da base a gente consegue construir jovens e adolescentes com pensamentos mais estruturados, com a vida socioemocional muito mais estabilizada, né? E sabendo lidar com esses tipos de saber mensurar mesmo essas referências que eles têm ao longo da vida. Exatamente. E a importância de ampliar essa discussão, porque muitas vezes não se dão a devida atenção às narrativas infantis. Então, os meninos e meninas chegam em casa, às vezes, e comentam alguma coisa que ele ouviu na escola, e às vezes, né, falar, não liga para isso, não dê importância. E já são narrativas que reforçam esses modelos estereotipados. Né, e o silêncio também, ruim, né? Seu cabelo é ruim. E aí acaba que os livros didáticos também não são muito representativos. E a gente começa olhando para as histórias infantis clássicas. Como são as princesas? Verdade. A própria Disney enfrentou muito preconceito quando ela colocou o primeiro desenho com a Princesa Negra. A rejeição dos diretores, dubladores, direção. Percebe? Então, por isso que é um processo estrutural. Quando a gente fala de uma questão de racismo estrutural, porque está na base da sociedade. Isso. E ele é estrutural porque ele está em todos os setores. Então, quando eu não tenho essa representatividade, como você trouxe, eu preciso encontrar aonde? No meu princípio, na minha referência. Então, em casa, a gente precisa ter este espaço de discussão. Tem uma discussão que é crítica, mas muito no sentido de trazer o reforço. Somos diferentes, mas nessa diferença temos a nossa beleza e na nossa estrutura. E isso ela vai poder ter argumentos diante de qualquer outro comentário. E as crianças, elas ficam ainda mais reféns, justamente porque muitas vezes não se percebe a criança ainda como um indivíduo. Mas é um indivíduo em formação, mas tem os seus anseios, tem as suas angústias, tem os seus sentimentos. Fundamental respeitar os sentimentos das crianças. E elas têm um olhar. Tem uma pesquisa, tem uma dissertação, que agora eu não me lembro o pesquisador, depois eu posso aqui relembrar, em que ele fez um estudo em um Instituto de Educação Infantil Integral, e o título é bem curioso, é mais ou menos assim, o cabelo da menininha é negra, é similar ao da bruxa, porque foi uma fala que ele ouviu na creche. E ele ouviu das crianças. E olha que interessante, ele traz ali, depois dessa pesquisa, que ele percebeu o choro diferente. Ele viu o choro como uma forma de resistência, porque a criança percebe a diferenciação do tratamento. Sim, com certeza. Destinado do educador, do cuidador para uma criança branca, e este mesmo cuidador, educador para uma criança negra.
E a criança ela é muito sensitiva, né? Ela é muito observadora. Então, às vezes, as coisas que muitas vezes foge do olhar do adulto, ele está vendo ali de uma forma minuciosa, né? E ela tem um olhar até mais sensível do que o nosso. Uma coisa que eu queria deixar assim como frase de reflexão mesmo, é que a escola ela não pode ser um espaço de discriminação. Ela tem que ser um espaço onde tenha referência, onde tenha acolhimento para essas crianças, né? Muito mais do que referências, ela ser acolhida, ela se sentir parte daquele espaço, né? Eu acho que é muito importante, assim, porque a criança ela precisa disso até para formar o seu caráter, para formar a sua personalidade. Isso aí, como a Carolina aqui que contribuiu no chat, que Aham. infelizmente muitas escolas ainda trabalham de fato a questão do Somente. negro somente na semana da consciência negra. Então, fica destinada ao Dia do Índio, que cada É. vez menos se fala, ao Dia da Consciência Negra. Então, a escola é um espaço libertário por natureza. E aí a gente tem a importância desse educador, que ele pode reconstruir esse espaço e trazer esta autonomia, esta discussão ao longo de todo o ano. Nós podemos Sim. trabalhar de diversas formas na língua portuguesa, por meio de textos belíssimos, como que foi nos brindado aqui E hoje, na né? abertura desta nossa live. E aí, resgatar exatamente isso, os nossos autores negros, nossos poetas negros, e trabalhar isso de uma forma que traz esse resgate aí da nossa história e, ao mesmo tempo, reafirma esta Uma cultura identificação, que né? ela construiu esta nação. É uma referência para a nação. No entanto, o recorte que é feito deste processo rico histórico são em momentos pontuais, carnavalesco, e aí a gente deturpa muito a visão, principalmente da mulher, que aí sensualiza, então tem um recorte muito crítico e às vezes até perigoso nesse sentido. Mais uma vez, tirando a sua referência. E, de Uhum. novo, uma representatividade distorcida. E, ao mesmo tempo, quando a escola abre esse espaço, ela vai fortalecendo, e quando se começa nas fases iniciais, fortalece essa criança, que vai se tornar um adolescente também mais seguro, consequentemente, com maior clareza para buscar essas oportunidades. Mesmo que a gente comente ainda a questão do déficit, deste gap, dessa lacuna de qualidade, existem oportunidades também, diversas. E a gente Sim, percebe cursos verdade. preparatórios, muito ainda, como você trouxe, sim, com foco no ensino médio, o acesso à universidade, mas a gente percebe já um avanço aí de negros em cursos que antes não eram almejados. Eu Então, até. pensava-se, né, em negros somente em uma linha, e essa possibilidade abriu para medicina, engenharia, direito, que são áreas ainda restritas à elite, mas que já tem aí uma coloração. Sim, é verdade. Eu até anotei aqui, Elaine, algumas instituições que hoje elas incentivam, né, tanto os jovens negros de baixa renda a se ingressarem tanto no mercado de trabalho quanto em universidades, né? Eu vou citar algumas aqui, como por exemplo o Instituto Semear, que tem esse foco para as universidades, a Fundação Estudar, que são cursos profissionalizantes e de desenvolvimento pessoal e de habilidade, de desenvolver habilidades emocionais também, que incentivam, né, ajudam, auxiliam as pessoas os jovens que têm baixa renda e não têm condições, às vezes, de arcar com o estudo. Então, são fundações que estão aí em cima, muitas vezes, na maioria delas, são não governamentais, que têm esse pensamento, né, de tentar diminuir ao máximo essa desigualdade. O Smart também, que atende a crianças de 12 a Uhum, 15 anos, que são bolsas em escolas uhum, particulares, que aí já atende, né, já vem abrangendo bastante aí o Fundamental 2 também. E janelas abertas do Eleva, que também são bolsas que eles isso. proporcionam para essas crianças e jovens em escolas particulares. E eu achei muito, muito bacana, por inicialmente ver que o foco era só no ensino médio e das universidades, né, no ensino superior. E aí eu comecei, né, a gente começou a pesquisar sobre, e nós localizamos essas instituições que também apoiam os outros, ensino fundamental 1 e 2 também. E é bem legal. E é um caminho, né, Elaine?
Então, nesse Sem percurso aí, a dúvida. gente consegue encontrar algumas instituições que conseguem pensar, conseguem ser vozes aí para tentar diminuir essa desigualdade. Isso. E também reivindicar aí, porque as escolas particulares têm essa possibilidade de ofertar bolsas, tem uma série de incentivos aí tributários para que ela possa operacionalizar isso, É né? verdade. Então, por isso que são caminhos, existem caminhos, mas o caminho, como diz Milton Nascimento, se faz caminhando. Então, a gente precisa também que as pessoas percorram esses caminhos, apesar das pedras, apesar das dificuldades, mas pensando que este caminho não é um caminhar que se faz só. Existem várias vozes, e a gente às vezes não caminha junto, concomitante, na mesma proporcionalidade, no mesmo ritmo, mas existem aí que estão impulsionando para se chegar a um objetivo de reconstruir essa sociedade de uma forma mais justa, de fato, né? Como a gente coloca nos princípios constitucionais, mais justa, mais consciente dos direitos das pessoas, diversos. E a gente tem que pensar aí enquanto pessoas. Verdade. Enquanto a gente separar a humanidade em caixinhas, né? Separar o negro, separar o índio, separar o branco, separar o gordo, separar o baixo, separar o magro, nós estamos tirando a humanidade do centro É e verdade. estamos trazendo justamente para a discussão o que nos difere, ao invés de discutir o que nos aproxima. Então a gente foca muito naquilo que nos distancia, nas nossas diferenças, no sentido negativo, porque a diferença é interessante nessa diversidade justamente para trazer inovação, né? Não existiria inovação se não houvesse a diversidade de pensamento, de gosto, né? Eu gosto de Verdade. brincar que seria do Cruzeiro se todo mundo fosse atleticano, É né? Porque o atleticano é verdade. a maior torcida do Brasil. Então, precisa ter aí o É contraponto verdade. para ter uma discussão que seja construtiva, que promova a construção do conhecimento. Contudo, quando a gente vai olhar para os direitos humanos, para a visão das virtudes, que inicia aí com respeito, a gente precisa olhar o que nos une, é aquilo que nos integra, é aquilo que nos faz sermos humanos, efetivamente. E aí, quando a gente fala da humanidade, é olhar a pessoa. E se eu olho a pessoa, eu valorizo os seus atributos. Então, quando a gente percebe que toda a discussão vai ainda mais segmentando, mas ela é importante nesse momento, principalmente diante de tudo que a gente está assistindo da nossa sociedade, é fundamental a gente reforçar isso para esses jovens, acreditarem que eles são capazes. E a educação, ela precisa promover essa discussão de além do conteúdo, para além do conteúdo, pensar e discutir também essas possibilidades. Uma educação integral e integrada, ela vai percorrer aí o processo cognitivo, com certeza, que é primordial, mas também os fatores emocionais, os fatores sociais, que é a nossa contribuição. Então, essa visão do coletivo, de fato. A gente se perceber enquanto parte integrante de uma comunidade, de uma sociedade maior. E esse reflexo a gente percebe em situações como a gente está vivendo agora. Então, quando as pessoas elas deixam de usar máscaras, por exemplo, isso passa por uma educação de valores, que é o respeito ao outro, e passa por uma educação de qualidade, que é essa formação do cidadão. E o que é ser cidadão? É quando eu tenho consciência de que o meu papel ele não é isolado. Ele faz parte de um todo, e eu sou parte constituinte deste todo. Portanto, eu preciso também contribuir com um processo evolutivo deste todo. E essa é a visão da coletividade. E isso que a gente precisa trazer também para a discussão na educação. A educação, ela complementa a formação em valores. Ela não é a responsável, a educação, como a gente fala, sistematizada, Uhum. institucionalmente falando. Ela vai complementar a visão do caráter, a visão de valores, ela começa no seio da sua família original. Seja essa família com qual constituição ela tiver. Por isso que é importante a gente trazer essa base de políticas que abarcam aí a visão da estrutura familiar. Porque aí a gente vai ter muito ganho para frente. Muito ganho no sentido de pessoas melhores que vão aí, como disse Paulo Freire, transformar o mundo.
Não é a educação que vai mudar a visão de mundo. É a forma como a gente educa que vai fazer com que essas pessoas tomem consciência e queiram mudar coisas que não funcionam e reforçar aquilo que é bom para o todo. E aí a gente é importante, eu gosto, né? É a minha área ali, educação infantil, ensino fundamental, de frisar essa importância, né, Elaine, da gente trabalhar de uma forma com que isso seja natural, essas ações, essas atitudes de respeito, elas aconteçam de uma maneira natural, desde a educação infantil com as crianças, né? Então a gente espera que existam, né, políticas afirmativas desde a base, né? Porque aí ela já cresce com aquilo ali, com aquela formação de opinião, aquela formação de caráter sólida, né? E aí ela consegue expandir isso, né, para as pessoas que estão ao seu redor, para a família também, que muitas vezes a gente consegue, enquanto instituição, enquanto escola, plantar as sementinhas, né, que aí elas vão florescendo em casa, as ideias, as percepções também, né, os pais conseguem ir mudando a percepção em relação ao mundo que as crianças estão vivendo e ao redor dela ali também. Isso aí. Além da busca pelas ações políticas, é fundamental também a busca por informação. Para além das escolas, hoje a gente vive num mundo também que é bem interessante, porque a informação ela está de fato disponibilizada em todo tempo, em todo lugar que a gente busca. Então é se informar mais e de fontes que tenham credibilidade. Por que se amplia tanto o processo de fake news? Porque existem ainda lacunas da falta de informação. Por mais que elas estejam disponibilizadas, as pessoas tendem a buscar repetições. Escutar, ouvir dizer de, ou ler somente a manchete. Então, a gente tem a visão das questões muito imediatistas, que acabam levando aí para o processo do aprender. E o aprender, ele requer um maior aprofundamento, não basta ficar só na superficialidade, na leitura somente da manchete, de ouvir dizer, né? O ouvir dizer, ele tem uma série de fragmentos, porque as pessoas vão fazendo recorte daquilo que interessa a elas. E é por isso que a gente vê muito a questão dos vieses aí, né? E o que é o viés? É a tendência que vai se formando no processo de multiplicação. Então, o viés do preconceito, porque o preconceito ele não é um processo natural. Ele é um processo que ele é aprendido. Sim. Ele é aprendido, ele é repassado, ele é disseminado. E se há o processo de aprender desta forma, existem outras formas de aprendizado. Verdade. E a gente precisa resgatar esse outro olhar, que vai justamente trazer uma discussão para o todo, e não dividir as pessoas em partes unitárias e partes que são inferiorizadas. E tirando delas aí o direito que é natural de fazer parte. O direito natural que é de conquistar também. E seja o seu lugar de escolha, o lugar que ela escolher, não o lugar que alguém acredita que é melhor para você. É verdade. E, Elaine, como a gente sempre embasa as nossas conversas aqui no coletivo pelo livro O Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. E aí ela traz muito sobre isso, né? Para a gente se informar, procurar saber, apoiar, né, essas instituições e cobrar dos nossos políticos, né, ações que sejam realmente afirmativas para que a gente possa trazer esse caminho que você está falando, né? E aí, uma coisa que eu acho muito importante para a gente é exatamente isso. A gente tem que ser curioso, a gente tem que correr atrás das informações, nem sempre acreditar naquilo que você ouve de primeira. Então, assim, seja curioso, procure, leia sobre, né? A gente sempre deixa aqui algumas dicas de alguns livros, de algumas citações. Então, procure se informar, que a partir do momento que você se informa, você adquire o conhecimento, você consegue
e agir de forma antirracista, você consegue agir de forma que diminua a desigualdade no ambiente em que você vive. E nós somos referências de pais, nós somos referências de professores, nós somos referências de adultos, nós somos referências muitas vezes para o nosso vizinho. Então, a partir do momento que a gente se informa, que a gente começa a mudar o nosso olhar em relação ao mundo, as pessoas conseguem ver isso na gente e muitas vezes querer isso para ele também. Então, assim, é muito importante, né, essa questão de você se informar. E aí a gente, às vezes, leva para a questão, né, muitas pessoas, às vezes, não têm acesso à internet, ou, às vezes, não, né, são analfabetas, né, a gente conhece o contexto de pais, né, que não tiveram condições de estudar. A gente tem hoje vídeos explicativos, nós temos pessoas aí, as nossas próprias lives, elas são com esse intuito, né, de trazer a informação para vocês, de trazer informação para que de alguma forma você entenda o que está acontecendo ao seu redor e o que está acontecendo no mundo. E aí uma das coisas que a Djamila fala no livro é em relação a essas políticas de cota que muitas vezes, voltando lá na questão também, Elaine, de que não é um direito intelectual, né, e sim de oportunidade. Que quando tem esses alunos que fazem parte da cota, eles têm o mesmo desempenho e às vezes até mais do que o aluno vamos colocar assim, dos brancos e que já tiveram oportunidade de educação, não cotistas, que já tiveram uma oportunidade de estudo desde sempre, né? Então, assim, a gente percebe que existe a força de vontade, muitas vezes eles não têm a oportunidade. E quando se dar a oportunidade, a gente percebe o empenho, a gente vê significativamente ele se destacando no meio onde ele se incluiu ali, né? Isso. E além disso, a gente percebe menor evasão entre os cotistas. Então, isso já mostra que existe, sim, aproveitamento. E ao contrário do que muitos alegaram, até quando votaram contra as ações afirmativas, era de que isso iria criar uma massa dependente, que teria pouco esforço de luta e iria se acostumar a ganhar as coisas de forma muito fácil. Não é fácil. Esse processo nunca foi fácil. Desde o início, né? Voltando lá na nossa fala anterior da abolição, não foi fácil. E é isso que a gente precisa fazer com que os nossos jovens acreditem. É um direito de reparação. Outros argumentos que vêm em cima de ações afirmativas é que muitos aí se autodeclaram negros, não sendo. Isso não é um problema da política afirmativa, isso é um problema de caráter. É verdade. Nós tivemos até 2 casos agora muito recentes, né? Dia 13 e dia 14, com a UNB e com a USP. Que na USP eles decidiram expulsar um aluno por questão de fraude mesmo, de cota racial. E na UNB foram 15 alunos, 15. Dentro desses 15, alguns já tinham até formado e tiveram um diploma cassado por uso. Então, assim, a gente percebe que exatamente a questão do caráter mesmo, que às vezes... Isso. Aí não é oportunidade, é oportunismo. É oportunismo. E aí é o jeitinho ruim da parte da criatividade do brasileiro, que quer tirar vantagem em tudo. Nós vimos aí, não é só a questão das cotas, agora com a lei, né, as MPs que dão amparo às pessoas de baixa renda, autônomos, com esse benefício do governo, quantas pessoas que não precisam, não se encaixam num perfil e que receberam, enquanto outras que precisam de fato ainda não conseguiram receber. Então a gente não está falando das políticas, isso aí é questão de quem vai buscar, que não tem essa consciência e volta lá atrás, na educação primeira que ele recebeu. Qual foi a referência de justiça que essa pessoa teve? Qual foi a referência de que eu tenho ou não direito? De respeito ao direito do outro. Então, percebe-se que há uma distorção aí. E quando ele não tem essa referência em casa, o quanto que a educação contribuiu para que ele abrisse esse olhar? Verdade. Quanto que a gente promove esse tipo de discussão dentro das salas de aula? E muitas vezes, aí, quando a gente fala desse resgate da nossa história, da ancestralidade, muitos professores evitam, e por isso eles se restringem àquele único dia, justamente por falta de aprofundar, de conhecer mais, de conseguir trazer uma discussão saudável
em torno do tema e que não recaia nas mesmas questões de vitimismo, como muitas vezes se coloca, né, quando o negro apresenta as dificuldades que ele tem de inserir no mercado de trabalho, quando ele recebe um olhar diferente, dependendo do ambiente que ele entra, como se aquele ambiente não fosse para ele estar ali. Então, essas questões, elas precisam sim, ser debatidas justamente para ir caindo esses mitos que foram construídos justamente para justificar ainda a manutenção desse processo que está aí tão enraizado dentro da sociedade, muitas vezes aceitos e até acomodados por nós mesmos. É verdade. E aí vem, né, mais uma cobrança, né, de políticas que venham firmar a formação dos professores, né, Elaine? Eu percebo que muitas vezes os professores também não abordam muito o assunto por falta de ter alguma coisa ali que capacite, né? Ele, que dê a ele segurança de abordar os assuntos, segurança ali de pesquisar sobre, muitas vezes mostrar um caminho que ele pode ir. Então, eu percebo muito isso também. Eu acho que a gente tem que focar bastante na formação dos professores para que a gente consiga atingir os nossos alunos também, né? Exatamente, a formação de quem vai formar futuros, né? E esses também que estão recebendo a formação para atuarem depois em sala de aula, eles precisam perceber e ter essa representatividade. Quando a gente vai para o ensino superior, dentro de redes privadas, percebe-se ali um número bem inferior também de professores negros. E aí vai se percebendo essa questão, né, de quantos os lugares, espaços, para que a gente tenha referenciais do lugar de fala. É diferente quando o negro fala dessa posição e quando vem um branco e fala dessa posição. Apesar de, quando a gente vai para a luta antirracista, é fundamental que o branco também esteja nessa batalha. Mas é que a gente está falando de um combate. De um combate a um processo. E de ter vozes aí que estejam, de fato, se posicionando, porque este é um processo que a gente precisa se posicionar. Não pode ficar assistindo ou falar, não, mas eu não sou racista, então tá tudo bem. Não basta neste processo não ser. Você precisa se declarar anti, para poder puxar outras pessoas e, de fato, desconstruir, na tentativa de, pelo menos, minimizar, talvez erradicar. Vai ser um processo quase que impensável, né, erradicar todo esse processo dentro da nossa sociedade, mas enfim, é uma luta que é muito maior. Contudo, na formação, para que a gente tenha aqui o diálogo na mesma base, eu preciso ter essas representatividades também. De novo, a gente esbarra na educação. A questão de cheguei à universidade, mas muitas vezes não consigo fazer um mestrado, não consigo fazer um doutorado, o incentivo à pesquisa ainda é muito baixo, as questões por trás aí das políticas relacionadas às ciências e as referências que a gente tem também daqueles que debatem a legislação. Então, olha como que o recorte ele vai ficando dentro de um grupo que tem o mesmo viés. E aí eu estava trazendo a discussão do viés desse preconceito que é aprendido. As pessoas, elas buscam muito a afinidade. Então, se a gente não tem aqui pontos afins, eu vou rejeitar aquilo que é diferente de mim. Ele me causa estranheza. E aí não tem como eu respeitar aquilo que eu não me identifico. Aí a gente volta na questão. O respeito é um processo que tem que ser construído. Eu vou respeitar à medida que eu conheço mais, me aprofundo, vejo que não tem, olha, mais presente ainda quando a gente fala de resgatar essa África, resgatar essa afrodescendência, passa pela questão das religiões, das matrizes africanas. Sim. Este é um ponto muito crítico e ainda muito doído no processo de discussão, e causa uma grande rejeição até entre os próprios negros também, né, que mudam a sua lógica, passam para um outro segmento e aí passam a rejeitar totalmente, como se fosse o contrário daquilo que ele está vivenciando hoje. Então, se eu não conheço e me mantenho ainda afastado, não tem como eu respeitar. E as pessoas precisam, de fato, quebrar essa barreira e aprofundar nesse processo. É verdade. Elaine,
Eu gostaria muito aqui que você deixasse um recado para gente. Tudo que você falou, né, é muito inspirador, nos motiva muito a querer buscar mais. Mas eu queria, assim, que você deixasse, né, uma mensagem para todos que estão nos assistindo, os pais, os alunos e os professores também, uma mensagem assim que deixasse eles né, refletindo mesmo com aquilo e querendo fazer, né? Porque não adianta existir só a reflexão e não ter a ação, né? Então eu acho assim que queria que você deixasse uma mensagem para eles que façam refletir e que dê impulso a eles a quererem fazer diferente a partir de hoje. Ah, que responsabilidade, hein? Eu vou deixar algumas reflexões, né? Para, como disse Guimarães Rosa, a gente possa aprender a fazer novas e melhores perguntas. Oi? Sim, Agora sim. eu tô. Te ouço e Vou te começar vejo pelos. agora, porque tava Isso. Ah, congelado. então ótimo. Problemas da internet aí, né? Faz parte desse momento. Então, de primeiro, prestar atenção à narrativa das crianças, valorizar o que ela trouxer de dúvidas, de medos e de receios. Acolha. Acolha para depois ajudá-la a transformar isso em um processo de aprendizado que valorize a sua origem. Apesar do que ela vai encontrar, muitas vezes, justamente uma posição oposta de valorização de um lugar dentro de um contexto social, muitas vezes ser colocada à margem de várias questões em vários lugares, que ela acredite, sim, que ela tem um potencial, que ela tem uma capacidade. Então, plantar esta autoestima de autovalorização, autorreconhecimento. E nas pequenas coisas, contar histórias que tenham a ver com a família, resgatar aí primeiro a origem da própria família, resgatar aí a valorização dos brinquedos e brincadeiras infantis, que tenham essa raiz afro. E se eu posso comprar uma boneca para minha filha, e tem uma branca e tem uma boneca negra, que eu priorizo a boneca negra. Aí a gente vê ainda crianças que às vezes não gostam de receber uma boneca negra, justamente porque não tem o hábito de lidar com isso. Então, são as pequenas coisas no dia a dia. E cuidado com as nossas falas, né? Às vezes eu vejo pais, cuidadores, que estão cuidando de crianças, meninas, falam, nossa, deixa eu dar um jeito aqui no seu cabelo que é muito difícil. Então, olha, a gente vai colocando marcas, registros, e esses registros ficam, gente, nas crianças. É fundamental lembrar disso. A idade aí do 0 aos 6 anos são momentos e experiências que ela vai levar para frente. E aquilo que a gente dá para a criança nesse período vai dar condição a ela de ser um adulto emocionalmente mais maduro e mais seguro. Então, para os pais, isso. Para os educadores, um pouco nessa linha também. Que os educadores, eles assumam aí o seu papel de representatividade no sentido dessa influência que pela posição que ele ocupa, pela profissão que ele escolheu, por si só já lhe dá credencial para ter este lugar de referência para o olhar do outro. Então, que ele tenha esse cuidado ainda maior, se ele não está reproduzindo um modelo socialmente imposto, nas chamadas pedagogias da branquitude, que reforçam, que colocam o negro no lugar inferiorizado e não considera a sua narrativa original. Propiciar momentos de diálogos que faça essas interfaces com diferentes culturas e valorizando essas culturas, dando o seu devido valor. E não trazer à tona, ou, claro, se surgir isso, ele precisa ter condições de tratar, mas não ir pela questão do conflito, mas sim pela beleza desta cultura, que é uma expressão de um povo. E isso por si só precisa ser valorizado e considerado. Que as escolas não elejam momentos apenas em datas festivas, mas que ela traga isso para o seio da sua filosofia, do seu projeto político-pedagógico. Que ela crie o seu manifesto.
né? Esse manifesto, ele tem uma força muito grande. Eu gosto da palavra manifesto, que é a sua expressão, é quando você põe para fora aquilo que é verdade, que é a sua verdade, que tem a ver com a sua essência. Então, que as escolas possam também se expressar nesta luta, nesta batalha, de manter esse espaço libertário, apesar de tantas questões hoje tendenciosas que nós vemos aí nas linhas diretivas governamentais, grupos ainda com uma tendência que está trazendo uma educação reducionista ao invés de ser libertária, né? A luta aí para demonizar o Paulo Freire, a gente precisa fazer justamente o oposto. As mensagens que ele trouxe e que ele deixou é a verdadeira educação, é uma educação para a autonomia, uma educação para a liberdade, né? E Como o para próprio todos, princípio, né? e para todos. E um próprio princípio bíblico se diz, né? Conheça a verdade te libertará. E o conhecimento é que nos dá aí a abertura para a verdade. Então, a escola precisa se manter nesse espaço laico, nesse espaço democrático, nesse espaço libertário. E para os jovens, ai, jovens, está na mão de vocês, hein? Esse processo de construir novos caminhos. E para isso, transformar essa veia, às vezes, muitas vezes agressiva, numa força propulsora de um movimento para abrir novos caminhos. Acreditando na força que você tem, justamente por ter aí a seu favor anos à frente. Fazer escolhas mais assertivas, aprofunde, busque o seu conhecimento, aproveite as oportunidades, porque a maior parte aí que a gente está falando de ações e de políticas atende justamente o jovem, né? A gente está aí brigando para ter lá nas bases iniciais, mas o jovem já tem aí o ProUni, o próprio SISU. Então, busque conhecer melhor esses direitos, veja aí no seu entorno projetos, muitas vezes paroquiais, né, de preparação para o vestibular, de apoio, orientação vocacional, busque esse caminho. Busque mecanismos que possam te ajudar numa escolha mais assertiva de carreira, onde você possa discutir de forma mais clara o que isso representa para você, entender também as suas origens e ser aí um propagador, né, desta luta. E aí sim vai valer a pena buscar intempestivamente, fortemente, o reconhecimento a partir da sua inserção genuína na sociedade. E nunca permita que as pessoas escolham por você. A escolha, ela vai ser sua. E você fará uma escolha muito mais segura, muito mais assertiva, se ela for pautada no conhecimento. Então, busque o conhecimento. Se aproprie dos seus direitos. E com este processo, porque o jovem está aí, e ele é a grande massa ativa e produtiva, poderá se inserir em meios que muitas vezes da minha geração para trás, não se via. E não via oportunidades claras para isso. Então, por favor, nos represente. Ai, muito obrigada. Ótimo, muito obrigada, Elaine, por aceitar o convite. Muito obrigada por essa mensagem maravilhosa. E eu espero que realmente, né, todo mundo que tem assistido também, eu fui acompanhando aqui, todo mundo gostou muito. Quero agradecer, né, a todos que estão aqui nos assistindo, nos acompanhando. E que futuramente eu já tenho aqui algumas lives aí para te chamar de novo, tá, Elaine? Opa, só chamar. Só então, permite comentário aqui por último que eu estou vendo, os estímulos de reconhecimento positivo sobre a individualidade do aluno tendem a permanecer sobre os estímulos sociais negativos. Basta ser um exercício do cotidiano, exatamente. É isso aí, tio Cris. Isso aí. Muito bem colocado. Exatamente. E, Elaine, vou me despedir de você, né? Agradecer aí a sua presença e agradecer também a presença de todos aqui que nos acompanharam. E nós vamos deixar a live salva também. Depois vocês compartilhem com quem não pôde assistir agora. E nós aguardamos vocês também daqui a 15 dias, né? Nós vamos ter uma próxima live também. E nós vamos divulgando aí quando estiver mais próximo, tá bom? Tá ótimo, eu que agradeço o convite. Me convide mais mesmo, que esse papo é muito bom e a gente precisa falar mais. Com certeza. Um beijo, viu? Boa noite a todos. Obrigada, gente. Beijo grande. Tchau.